Nós duas estamos aqui hoje juntas para falar com vocês sobre facilitação que conecta. Quem facilita aqui? Opa! Temos um time de facilitadores, então a gente está no lugar certo. E a gente, junto com essa facilitação que conecta, a gente vai trazer um modelo para vocês, que é um fluxo universal de 5 etapas para construir sessão de treinamento. Vocês já conhecem esse fluxo? Opa! Então vamos levar mais coisa boa para casa. Quem já leu o livro Informar Não É Treinamento? Então dá para anotar. O Informar Não É Treinamento é um livro clássico da área de aprendizagem com base em pesquisas sobre aprendizagem. Qual é o conceito básico? De que não basta passar o conhecimento, não basta informar. A gente precisa envolver as pessoas e dar a oportunidade delas protagonizarem o próprio aprendizado. Então esse fluxo que a gente vai utilizar é uma base desse livro Informar Não É Treinamento. Aqui no Brasil tem a tradução dele, ele é de um autor que a gente usa bastante, que é o Harold Stolovitch, mas as impressões dele, físicas, estão esgotadas. Então, caso vocês se deparem com esse livro físico, comprem. É instante virtual, algum seu. Pega esse livro para você, porque ele é meio raridade hoje em dia, né? E vale super a pena. E como a gente acredita que conhecimento de verdade é aquilo que a gente coloca para fora, então a gente vai falar sobre o fluxo, colocando para fora o uso do EduPulses nas 5 etapas do fluxo. Então a gente vai juntar as duas coisas. A gente vai falar sobre a facilitação que conecta, o protagonismo na aprendizagem e como usar esse tipo de ferramenta para a gente conseguir engajar em todas as etapas desse processo de aprendizagem. Bom, Monique e eu não vamos ficar aqui falando quem a gente é, de onde veio, não sei o quê. Segue a gente, pelo amor de Deus, no LinkedIn. Por favor, no Instagram, @florabalves, @almeidamor. Porque na plenária, hoje, sim, de gente, eu esqueci de falar. Eu sou ruim de propaganda, gente. Então, eu prefiro fazer. E aí, às vezes, eu esqueço de fazer uma coisa que é importante também, que é dar espaço para as pessoas se conectarem com a gente. Dito isso, a gente vai convidar vocês para escanearem o QR Code do EduPulses e embarca nessa aventura junto com a gente. Então, na prática, a gente vai introduzir o fluxo do Harold para vocês e a primeira etapa dessa estrutura para construir experiências de aprendizagem que engajam os participantes e se transferem para a prática. Vocês assistiram a plenária de ontem à tarde, da Melanie, que falava sobre transferência de aprendizagem? A gente tem que começar pensando no fim. E começar pensando no fim significa conectar aquilo que a gente vai trazer com a experiência das pessoas e com aquilo que é relevante para elas. Então, vou fazer um comentário. Faz. Quem utiliza o EduPulses hoje em dia nas facilitações? Já? Quem utiliza o EduPulses? A gente usa EduPulses no presencial, no digital, com grupos pequenos, grupos grandes. As pessoas costumam gostar de utilizar e trazer o celular para a experiência, acaba engajando mais do que o contrário. Às vezes a gente fala, tem que guardar o celular. Não é esse o caminho. O caminho é trazer o celular para a experiência, já que a gente não descarta de jeito nenhum o celular da nossa vida. Exato. Então a gente usa muito nas interações, independente do formato ou do tamanho dos grupos ou das gerações, porque tá todo mundo com o celular na mão, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Já tô amando as respostas que vocês estão trazendo. A gente está perguntando quais são os seus maiores desafios para engajar. E por que a gente está fazendo esta pergunta? Porque ela é uma pergunta aberta, que nos permite entender em qual cenário você se encontra e faz você pensar na relevância que este conteúdo tem para a sua vida. Não adianta eu te dizer, é importante por isso. Então eu te pergunto, você reflete, me conta. E aqui a gente tem muito da realidade que acontece com a maior parte das pessoas. Reter atenção, a própria
atenção, lutar contra as distrações externas que estão rolando. Olha o interesse ao conteúdo ali, Mo. Quer comentar algumas? Eu quero comentar sobre a questão da atenção. Então, quando vocês dizem que é um dos maiores desafios, e a gente está vivenciando isso agora, né? Da nossa atenção estar nesse momento presente. Manter a atenção é a primeira barreira do processo psicológico de aprendizagem. Se a gente não conseguir manter a atenção dos aprendizes, tudo aquilo que a gente trouxer depois não fixa, não passa. É como se fosse um carro de Fórmula 1 que passou e a gente nem viu. Então, manter a atenção é a primeira barreira. Se a gente não conseguir segurar isso, tudo aquilo que for apresentado posteriormente não vai ter eficácia. Então, adorei porque a questão da atenção é importante, por isso que nos incomoda como instrutores, como facilitadores, porque parece que a atenção das pessoas está em todo lugar, menos aqui, né? Ou na sala, ou enfim. Nas respostas de vocês, tem boas pistas de coisas que a gente precisa fazer para ajudar o outro a prestar atenção. A palavra-chave é relevância. Aqui vocês colocam assim, olha, falta de enxergar a aplicação prática. Se eu não ajudar você a enxergar onde isso se conecta com a sua vida agora, tua cabeça vai para outro lugar. Então eu preciso trazer você para cá. Eu faço isso como interação. Boas perguntas abertas que façam você pensar na aplicabilidade que isso tem para a sua vida. Aqui tem outra que é bem legal, né? A atenção média caiu para menos de 1 minuto. Cara, ela caiu para menos de 1 minuto, mas ela não passava de 5, tá? O Harold conta pra gente que você precisa, nos primeiros 18 segundos de uma atividade, segurar a atenção dessa pessoa e fazer ela perceber que o que vem interessa. Então, sim, diminuiu, mas ela nunca esteve muito aí. Então, o nosso desafio é trabalhar muito com essa questão de relevância. Ó, é nossa obrigação trabalhar essa base lógica, fazê-lo perceber como isso se conecta com a rotina de trabalho. Motivar a participação. O adulto aprende em 2 situações, Mo, quais? Porque ele precisa ou porque ele quer. Então faz sentido para ele. Se não tiver necessidade ou desejo de aprender, não adianta, o melhor facilitador não vai fazer milagre. Porque simplesmente nós, como adultos, a gente se fecha para o aprendizado e tchau, tchau. A gente vai fazer outra coisa, a gente vai se conectar, a gente pode até estar olhando uns para os outros. E às vezes a gente está olhando para o facilitador ou para o instrutor, mas está pensando em outra coisa. Pera, você está me falando que o adulto é assim? Vou fazer de conta que você é minha filha. Filha, você precisa aprender inglês. Mas por quê? Não, porque isso vai ser importante na sua vida. Que eficácia tem eu dizer para ela que isso vai ser importante? 0. Exato. Eu preciso ajudar ela a perceber que é relevante para ela. Não que eu penso. Exato. E às vezes a gente, como instrutor, coloca a posição de por que eu estou dizendo alguma coisa. Para o aprendiz, as respostas que precisam vir são: por que eu preciso aprender sobre isso? Onde isso se encaixa na minha vida? De que maneira isso vai facilitar o meu lado? A gente está buscando facilidade como adulto no aprendizado e não dificuldade. É isso que engaja. Acho que você tem razão. Então, isso que a gente fez com vocês agora recebe o nome de base lógica. E a base lógica é a primeira etapa de uma experiência de aprendizagem. Todo e qualquer treinamento que você desenvolver precisa começar pela base lógica. Base lógica nada mais é do que a razão pela qual eu preciso aprender. E não o que você, facilitador, quer enfiar a goela abaixo. Então, a gente precisa trazer essas pessoas para este momento, para que a gente tenha uma boa base lógica. Esse fluxo tem 5 etapas e ele se aplica em sessões de 10 minutos. A gente já conta para vocês por que a gente está falando em 10 minutos, ou em dias inteiros, para os quais você vai repetir esse fluxo tantas vezes quantas seja necessário para você conseguir alcançar o objetivo de aprendizagem. A gente vai passar por cada uma delas, tá? Só que a gente vai passar por cada uma delas, eu amei na prática. Os corações, aceitamos corações. A gente chama isso de chuva de coração. Como a Mo
Mônica acabou de dizer, o adulto aprende por duas razões. E quem fala isso é ninguém menos que Elaine Bick, que vai lançar o seu 86º livro em setembro desse ano. Será que ela entende de educação corporativa? Acho que a gente pode acreditar nela. E a gente recomenda esse livro dela também, né, amor? Quer comentar? Eu quero. Esse livro, ele apresenta um passo a passo sobre a arte e a ciência da área de aprendizagem, de treinamento. A gente aprende muito sobre ciência, sobre como as pessoas aprendem, métodos, técnicas de design, como precisa ser um treinamento, mas a arte é nossa, é de cada um. É o estilo de cada um que a gente coloca numa experiência de aprendizagem e no design. Então é essa junção que traz o tempero de cada um como profissional. Sabe qual que é a beleza disso? Né? Eu não preciso tentar imitar a Mônica. E nem ela precisa tentar me imitar. Cada uma tem sua arte, mas as duas têm que usar a ciência para engajar o outro. Não adianta a gente achar que a nossa piada, o nosso estilo, os lindos olhos dessa mulher vão ser capazes de engajar por si só os participantes. Uma vez que a base lógica tenha sido trabalhada, vem ele, o rei. E a Melanie falou sobre isso na palestra dela ontem. É o objetivo de aprendizagem ou performance. O que nós esperamos de vocês ao final desse nosso bate-papo? Fiquem à vontade para ler. Mas não é só isso não, tá? Faz sentido? A gente quer mais. Ok? Isso vocês vão fazer. Você concorda? A gente tem 2 objetivos para esse período em que a gente vai estar juntos aqui. Esse objetivo está na perspectiva de quem vai aprender. A gente tem os nossos objetivos junto com a turma do EduPulsos. Mas o foco aqui é no que o participante vai levar, naquilo que ele vai fazer melhor depois de uma experiência como essa, ou como qualquer outra que a gente for facilitar. Tá? O objetivo de aprendizagem é a segunda etapa do fluxo. Se a base lógica me deu oportunidade de entender a razão pela qual eu preciso desse conhecimento, o objetivo me mostra o que eu vou ser capaz de fazer para alcançar aquilo que foi prometido. Então, ao final desse espaço de tempo, nós precisamos alcançar esse objetivo. E isso muda tudo. Eu vou conseguir medir resultado de aprendizagem quando eu começar a estabelecer resultados esperados de performance. Por isso que a gente chama objetivo de rei. E tem várias formas de escrever objetivo. Mas a gente tem a nossa preferida, não tem, amor? Tem. A gente gosta bastante de um autor chamado Robert Meiger. Ele é muito conhecido por estabelecer processos de performance, de desempenho, e ele traz um modelo de construção de objetivos de aprendizagem de maneira simples e que a gente consegue medir o progresso de aprendizagem das pessoas pelo critério estabelecido. Poderíamos falar o dia inteiro sobre objetivos de aprendizagem. Não vamos, mas depois você dá uma passadinha ali no stand da SG e você vai conhecer Alice no País dos Objetivos. E aí, a Alice, de vez em quando, fica confusa. Ela não sabe para onde vai. Aí ela se vê em dificuldade para escolher. Ai, que atividade eu uso mesmo? O que o gato responde para ela? Para quem não sabe onde quer, qualquer caminho serve. Então, o que define o que eu vou fazer aqui com vocês é a promessa que eu fiz no objetivo. Por isso, ele tem estrutura. Vocês já devem ter visto objetivos de aprendizagem que tem essa cara. Ontem a Melanie fez isso. O objetivo se conecta também com a expectativa pré-acreditada. É isso. O objetivo, ele só existe se eu identificar que aquilo que está impedindo a performance que eu espero é falta de conhecimento ou de habilidade. Se não for, resolve por outro caminho. E se você me disser que isso é um objetivo de aprendizagem, eu sento aqui agora e choro. Tá bom esse objetivo?
tutor precisa entender como dar feedback que não deixa a equipe assustada. A Alice quer coisa melhor, então ela vai querer arrumar esse objetivo. Usa seu EduPulse de novo. E já no seu EduPulse, você vai dizer para nós qual desses objetivos pode ser considerado um objetivo de aprendizagem. Você tem um preferido, amor? Eu tenho o segundo. Você acha? Todo mundo conseguiu ler? Quem que tá certo? O chapeleiro? Quer o voltar? Coelho? Quer ou o voltar, gato? Flor? Precisam ler de novo? Precisa? Tem que votar naquele que vocês acham que é o mais correto. Você vai voltar naquele que tá certo. A gente não está julgando conteúdo, a gente está julgando especificidade do objetivo. Se fica claro o que é que as pessoas vão alcançar, onde elas vão chegar, como, quando, enfim. Já tem um preferido? Já? Adoro! Unanimidade nunca tem graça, né? Não é? Mônica, quem que tá certo? O coelho ou o gato? A gente poderia dizer qual está mais certo. Porque quanto mais elementos eu considero, dentro do modelo que a gente utiliza do Robert Meiger, eu consigo estabelecer o desempenho, que é a ação que a pessoa vai desempenhar nesse objetivo, o desempenho que ela vai alcançar, a condição por meio do qual ela vai chegar lá. Então, muitas vezes, a condição pode ser por meio do uso do EduPulse, que é uma ferramenta que a gente está usando e que a pessoa está usando para chegar lá. E o critério, que pode ser quantitativo, qualitativo, é esse como o desempenho vai ser alcançado. O Robert Meiger é um dos autores que a Mônica já mencionou e é o nosso preferido. Por que ele é o nosso preferido? Porque a gente é bem preguiçosinha. A gente gosta de coisa simples e efetiva. E o Meiger tem só 3 elementos. Se eu souber desempenho, condição, ou seja, recursos necessários para o desempenho acontecer, e critério que eu vou usar para medir, tá show de bola. Não tem que construir um objetivo desse tamanho. Ele não precisa ser grande. Ele precisa conter estes 3 elementos. Uma vez que eu prometi para o sujeito que ele vai ser capaz de fazer alguma coisa, agora eu tenho que dar oportunidade para ele exercitar isso aqui em ambiente seguro. Ou seja, uma vez que a gente prometeu para vocês o que vocês vão aprender nesse nosso bate-papo, a gente tem que usar ferramentas, atividades e metodologias para você exercitar o que a gente prometeu em ambiente seguro. É sobre isso. Portanto, dado que o objetivo é a segunda etapa do fluxo, quem vem agora, amor? Vem a atividade. Eu acho, Flora, que é uma boa oportunidade para a gente... O coelho foi o mais adequado, mas com uma dúvida do gato, né? O do gato pareceu bastante adequado. Vou fazer só um comentário sobre aquele objetivo do gato que pareceu mais adequado. Quer que eu volte? Eu quero. Porque algumas respostas foram... E aí, quando a gente utiliza para aprendizagem, a gente está usando múltipla escolha, como o EduPulses, o que é interessante? Que a gente aproveite as escolhas erradas para corrigir os aprendizes. Porque é através da correção que a gente também aprende. Então, quando você usar múltipla escolha e as respostas vierem desviadas, traz o grupo para participar também e entender a correção, tá? Então, reconhecer é um bom verbo,
é específico, a importância de criar um ambiente seguro, mas aqui a gente não está conseguindo entender em que condição vai acontecer. Quando isso vai acontecer? É numa experiência, não é? Fica mais difícil da gente medir o reconhecimento dessa importância, em que condição isso vai acontecer. Então, o mais correto a gente poderia usar para cá. O quê? Ah, excelente. O que é um ambiente seguro? Subjetividade. Subjetividade, perfeito. Tem a humilde opinião. Na hora intrigante a morte de atrair o voto, ele busca a subjetividade. Vamos deixar ele perfeito? Uma caixinha com aberração. Vamos deixar ele perfeito? Ficou meio estranho, né? Porque ele me instigou, mas não me disse como. Se eu tivesse colocado, utilizando os pilares de acordo com a definição X, blá, 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 eu teria melhorado. Ainda ia precisar melhorar mais. Porque aqui a gente tem aprendam com seus erros. Onde? Em que simulação? Em que exercício? Em que tarefa? Então eu precisaria ainda melhorar. Então o que está mais próximo dos 3 elementos do Meiger realmente, embora o gato indique a direção em geral, aqui quem trouxe para nós o resultado foi o coelho. Exato. Obrigada, Flora. Se a gente pudesse voltar nesse processo, a gente tem o porquê, é a base lógica. Por que as pessoas precisam aprender sobre isso? Na perspectiva delas. O que é o objetivo, e o como é a atividade. A gente precisa de atividade, de ação para promover a aprendizagem. Agora vem a atividade. Ué? Cadê o conteúdo? Acho que o cara esqueceu. Não tinha que ter apresentação de slide, PowerPoint, palestra. Não, né? O que ele está dizendo para nós quando ele faz isso? Uma vez que você tenha dado a direção, você precisa dar condições para as pessoas experimentarem em ambiente seguro o que você prometeu que eles iam aprender no objetivo. As atividades podem entregar conteúdo. Eu não preciso estar junto com todo mundo para entregar conteúdo, ainda mais hoje, né, minha gente? Um bom prompt, uma boa busca na internet, com tantos artigos legais que a gente tem disponíveis, são capazes de entregar. Então, nota. Fazendo biquinho para falar o code já tem. Nós hoje, se nós estamos juntos, seja no mesmo espaço físico ou de maneira síncrona nos treinamentos, a gente tem que envolver as pessoas. As pessoas têm que participar. Ai, Flora, mas a minha audiência é muito grande. É do Pulse. Você consegue utilizar com grandes audiências e mantendo o anonimato. Porque se a pergunta que você faz é delicada, peraí, eu não quero me expor. Me deixa quieto aqui no meu canto. Mas, se as pessoas têm oportunidade de falar, elas falam. A gente até tem bons exemplos disso em diagnóstico. Quer comentar, amor? Diagnóstico é do Pulse? Quando a gente realiza a etapa de análise, a gente entrevista as pessoas para entender quais são as necessidades de aprendizagem, quais são os conhecimentos ou habilidades que faltam para que as pessoas alcancem determinado desempenho. E a gente utiliza o EduPulses para fazer perguntas para o público responde quando a gente está no digital e a gente já consegue exportar, trazer para o Excel, por exemplo, as respostas das pessoas. Com essas respostas a gente consegue analisar com ferramentas de inteligência artificial e ter um resultado desse diagnóstico. Então, por qual caminho a gente vai? O que é que essas respostas estão indicando para a gente? Então, a pessoa responde com o celular, a gente tem na tela, compartilha e depois a gente consegue exportar isso. Então, facilita muito o trabalho. Antes do EduPulses a gente fazia na unha, ou as pessoas precisavam responder no
no chat, e aí o nome delas aparecia, que era uma coisa que não era interessante pra gente, porque a gente queria só a verdade. E aí, às vezes, quando aparecia, eu tenho que colocar o meu nome, pode ser que com alguma pergunta mais delicada, a pessoa não traga 100% da verdade pro diagnóstico. Mônica, eu vou fugir do objetivo 2 minutos. Não, 30 segundos, posso? Quem sou eu? Só 30 segundos, porque eu quero que você leve mais valor com você, tá? Diagnóstico é a coisa mais importante que a gente pode fazer antes de oferecer aprendizagem. Ai, mas a minha empresa é muito grande, mas eu não consigo falar com todo mundo. Reunião colaborativa do Pulses. Coleta em volume. A gente fez um diagnóstico com mais de 2.000 veterinários do Sistema Veterinário Oficial do Brasil para falar de febre aftosa. E as condições são adversas. Quem é que ia querer expor as condições do seu trabalho? Então, o uso dessas ferramentas combinado com inteligência artificial economiza nosso tempo e faz com que a gente consiga entregar mais valor. Isso é muito legal, né? Se por um lado a gente está olhando para este fluxo e está entendendo que ele é uma estrutura adequada para entregar uma experiência de aprendizagem, não adianta nada eu desenhar um treinamento mó legal e botar na mão de um palestrante para ele fazer. Acabou. Eu preciso que a pessoa que vai entregar tenha habilidades que são baseadas nos mesmos princípios da estrutura da sessão. E aí a gente está falando de pontos importantes. Você quer comentar, amor? Quero sim. A gente está falando de andragogia, então de disposição para aprender, motivação, a experiência do aprendiz que precisa ser considerada, a autonomia para ele aprender também. Então são pilares da andragogia que precisam ser considerados. A gente falou brevemente de processo psicológico de aprendizagem, como é que as pessoas aprendem, como é que funciona a memória. Então a nossa memória, no segundo dia e meio do congresso, ela tá, muito cheia. Amanhã à tarde, ninguém consegue conversar quando chegar em casa, porque a nossa memória de trabalho, ela é curta. E aí a gente corre o risco, quando entrega uma porção de conteúdo, a gente corre o risco de entregar coisas que as pessoas não precisam, ou pior, que aquilo que é o essencial não seja absorvido, porque a capacidade já encheu. É como se fosse um copinho de café desses piquititos. Enche de conteúdo e transborda. Eu vou voltar um pouquinho para a estrutura para comentar o seguinte. Se a atividade, ela me dá a oportunidade de exercício do objetivo em ambiente seguro, eu preciso ver, avaliar, medir se aquilo que foi prometido no objetivo foi alcançado. Então eu preciso de uma etapa para a avaliação, e isso não quer dizer prova, pelo amor de Deus. Eu preciso verificar o progresso de aprendizagem de acordo com o objetivo. E a gente tem que usar a ferramenta mais poderosa na aprendizagem, que é o feedback. Se tá certo, certo. Se não tá, corrige. Que foi exatamente o que a Mônica fez para mostrar que o gato não estava tão certo. Eu preciso dar um passo para trás para então avançar. Se eu tenho essa estrutura bem elaborada, colocar isso em prática vai ser muito mais fácil. E aí eu tenho 5 competências, que não foi a Flora que inventou, foi a Elaine Bick, que são competências essenciais para um facilitador de aprendizagem. Elas são preparar-se, criar um ambiente favorável de aprendizagem, facilitar o processo de aprendizagem, gerir desafios e medir o progresso de aprendizagem. Quer comentar, amor? A primeira delas? Ui, espera lá. Opa! Quero sim. O preparar-se, como o nome já diz, mostra que a gente não pode contar com a sorte. Mesmo que a gente já tenha facilitado, trabalhado como instrutor de aprendizagem 1000 vezes na mesma sessão, a gente precisa se preparar. Entender quem é o público, o que é que conecta com eles, o que é que faz sentido para esse público. Então, preparar-se, a primeira competência. Vou fazer
fazer uma observação que o Marcelo comentou com a gente na hora que a gente estava olhando para os objetivos. Ele disse assim, tá meio subjetivo. Então eu não posso dizer que a competência é preparar-se. Para alguém preparar-se pode ser? E assim sucessivamente. Então a gente define o que é essa competência. Para cada competência, eu tenho um conjunto. Ops. Cada competência, ela se desdobra em 5 comportamentos que eu preciso observar no facilitador para assegurar que ele está preparado. E esses comportamentos observáveis, eles derivam dos mesmos princípios. Por isso, se a estrutura estiver bem desenhada, vai ser muito fácil demonstrar. Porque aí a demonstração é quase uma consequência dessa estrutura. Como a gente está falando de facilitação, a avaliação de vocês hoje está valendo um exemplar do livro. E aí vocês vão ver isso com mais detalhes. Então eu vou trazer para vocês a definição de cada uma das competências. Mas a gente não vai entrar em comportamento observável, combinado? Vou ficar em silêncio para vocês lerem. Fica mais fácil entender? Podemos ir para a próxima? Nenhuma atividade é legal se ela não ajudar a entregar o objetivo. Ah, eu adoro filme, só uso filme. Adoro a dinâmica do grupo, só faço isso. Não pode. Eles vão acontecer. O meu desafio agora é olhar para a turma do EduPulse e perguntar, posso avançar mais 5 minutos? Pode. Oba. Posso, gente? Desafio sempre vai acontecer. E os desafios, eles podem acontecer em qualquer etapa do fluxo, né, amor? Eles podem acontecer mesmo antes de uma sessão de aprendizagem começar. Quem trabalha em São Paulo sabe que o trânsito, ele é sempre uma pedra no nosso sapato. A gente já aprendeu a trabalhar com isso, mas muitas vezes alguma coisa acontece e o trânsito deixa a gente ainda mais tenso para chegar num lugar. Então podem ser desafios externos, desafios internos. Ninguém está livre de uma dor de barriga na facilitação de aprendizagem, de uma dor de cabeça, ou os desafios podem vir dos participantes. Turma desengajada, que foi um pouco do que vocês colocaram no início, as condições externas do próprio ambiente talvez não favoreçam, participantes que questionam, mais passivos, alguém que está com alguma questão na organização e aproveita. Alguém já passou por isso? Aproveita a sessão de aprendizagem para terapia. Tacar o pau no facilitador. Por quê? Porque é uma forma da pessoa trazer e canalizar para algum lugar. Às vezes é durante a sessão de aprendizagem e não tem nada a ver com a gente. Às vezes é alguma coisa que está acontecendo com a pessoa ou com a empresa, né? E a última, e nunca menos importante, verificar se o progresso de aprendizagem está acontecendo sim ou não. Verificar o progresso de acordo com o objetivo. Que eu posso ter aprendido um monte de coisa legal, mas está conectado ao objetivo? Entrega o que eu preciso para melhorar a performance? Às vezes, e por conta da gestão do tempo, é comum que lá no final de uma sessão de aprendizagem, essa é a última competência, a gente está apresentando para vocês, ela também vai ao encontro das últimas etapas do fluxo, que é a avaliação e também o feedback. Em função da gestão do tempo, alguma coisa acontece numa sessão de aprendizagem, lá no final a gente sai correndo, porque vê que a turma já está começando a se coçar na cadeira, o povo quer ir embora. E aí, isso aqui fica falho e as pessoas
percebem e sentem falta de um feedback, de uma correção em relação a esse aprendizado. O objetivo foi alcançado pelas pessoas, sim ou não? Se não, a gente corrige. Se sim, a gente valida. Mas é comum que essa etapa ela fique lá no finalzinho, a gente não dê muita atenção e as pessoas sentem falta disso. Aí deixa eu entregar logo esse conteúdo, né? Se o conteúdo fosse entregável, eu botava o cabo aqui e fazia download, né? Tem que verificar o progresso de aprendizagem aí, ó. E tem que ser divertido. Não precisa lembrar a gente da escola. Então a gente vai convidar vocês para competir. Bora ver quem vai ganhar um exemplar do Instrutor Master? É? Sua internet Tá ruim? A daqui? Você consegue tirar o Wi-Fi e usar o seu? Não. meu mesmo. É? Ai, gente. Opa, tá aumentando. Pausou. Opa, veio. E olha, imprevistos acontecem e a gente tem que gerir desafios. Então a gente vai fazer o seguinte: quem não está conseguindo acessar, vai se juntar a alguém que está conseguindo para responder, porque o que importa é a aprendizagem. E aí as pessoas que não tiverem conseguido entrar, a gente faz um segundo sorteio no papel. Olha. Deixa eu dar uma sugestão. Quem tiver mais Wi-Fi, a gente chega em primeiro. Rolou? Levanta a mão quem tá fora. Se junta com o Marcelo, por favor. Se junta com o Matheus, por favor. Só vocês duas. Ela também tá sem? Eu entrei depois. Vocês duas que não conseguiram, depois a gente sorteia no papel, pega um outro no stand, tá? O meu também não entra. Não tá entrando. Foi? Bora? Bora? Peraí. Você não quer se juntar com ele e depois entrar no segundo sorteio? O que é importante agora é a gente ver se o conteúdo passou pelos filtros perceptivos e foi para a memória de longo prazo. Foi? Ih, tá indo sozinho pra segunda? Na primeira ainda. Tá na primeira. Na tela de vocês vai aparecer as figuras, como a gente fez antes com o gato. Xi. Foi. A correta é base lógica, objetivo de aprendizagem, atividade, avaliação e feedback. Nos parece que na terceira e na quarta houve uma confusão entre as etapas do fluxo e as competências do modelo de instrutor.
Medir progresso, parecer mais. Avaliação. Exato. Você só vai conseguir medir o progresso se você tiver planejado a etapa de avaliação. Por isso, avaliação é etapa e medir o progresso é habilidade. Ok? A gente trouxe vocês trouxeram no início a dificuldade de engajar as pessoas, de manter a atenção. Quando a gente utiliza um quiz como esse, com o EduPulsos, ele, depois de cada pergunta feita, ele vai mostrar pra gente o ranking. Quem é que tá na frente? O que ele tá medindo? A resposta correta e quem respondeu mais rápido. Então não fica dúvida de, mas eu também respondi mais rápido. Tá bom, eu respondi corretamente, mas teve alguém mais rápido que você. E o nosso ranking? Beatriz? Yeah! Vocês vão deixar isso barato, galera? A Bia vai sair na frente assim. Fácil? A gente falou de gerir desafios. A atenção com alguns grupos. As pessoas são competitivas. Então, em alguns momentos, a gente precisa sossegar o grupo para dizer, pessoal, a gente está competindo para aprender. Voltar no objetivo. Porque, a depender dos grupos, a turma começa a ficar muito louca. Então, a gente dá uma acalmada. Se for uma área de vendas, então. Exato. Mais uma, bora lá tirar essa diferença. Olhem as pistas, não é? Pensa no anterior. A maioria, ó. Agora foi a maioria. Muito bem. A definição da competência, ela sempre te dá uma pista de com que etapa ela está conectada. Olha lá. Verificar a aprendizagem do grupo é medir o progresso de aprendizagem de acordo com o objetivo. Parece facilitar o aprendizado, porque no fundo acaba facilitando também, mas não é o core dessa habilidade. E criar um ambiente favorável, eu diria que criar um ambiente favorável a gente precisa fazer isso nas 5 etapas do fluxo. Faz sentido? E aí, como é que será que ficou essa disputa agora? Bia! Beatriz continua na frente. Gente, ela é ligeira! Bora buscar, galera! Bora, bora. Vou te ver! Olha ele aí! Olha o rei! Olha o rei nas paradas de sucesso! Opa! Mônica Almeida! Boa. Olha, prova não necessariamente assegura a medição do resultado, porque a prova mede conhecimento que foi para dentro, não mede conhecimento que foi colocado para fora, de acordo com o objetivo de aprendizagem e performance. Show? E aí, Bia, tá confiante? Gente, cola nela! Cola nessa menina! Mais uma, hein? Tá. Para que serve toda essa utilização de ferramentas de interação? Segura a ansiedade. Yay! Eu achei bem legal que saiu essa primeira. Pegadinha, ó. Olha o tamanho da audiência aqui, é pequena. Então eu posso usar uma ferramenta como essa em pequenas e grandes audiências, porque às vezes, mesmo na audiência pequena, tem gente que tem vergonha de falar. Então, quando eu uso uma ferramenta como essa, eu também consigo lidar com todos os tipos mais extrovertidos ou introvertidos. Pareceu pegadinha? Pareceu. Qual foi a pegadinha? Qual que é a pegadinha? É que assim,
Traga. Eu trabalhei fazendo questões uma época da minha vida. E a gente aprende que um dos truques é ir na maior. Nunca colocar todas as opções corretas. Existem alguns truques assim. Tá. Então, pera. Aqui nós estamos falando de aprendizagem. Mas é bom você trazer isso. Porque existe um módulo no programa de desenvolvimento de talentos da TD, de design instrucional, que fala sobre como criar questões válidas sem pegadinha. Porque quando o assunto é aprendizagem, não pode ter pegadinha. Que bom que você trouxe isso, obrigada. Senão, a pegadinha pode confundir. E é até, às vezes, quando os participantes dizem pra gente, essa questão acho que ficou meio confusa, é uma oportunidade da gente revisitar também. Porque a confusão é algo que a gente não quer. Bia, Beatriz. tá arrasando. Essa tem que gabaritar, hein? Meu coração agora tá até batendo mais forte. Eu tive 3 trecos agora. Agora a gente avaliou e deu ruim. Então a gente vai corrigir para nunca mais dar ruim. Uma atividade, ela só é boa se e somente se estiver conectada e entregar o objetivo. Sabe aqueles grupos de RH? Que o pessoal vai lá no grupo de TD, de RH, e faz assim, eu tô precisando treinar minha liderança, tem uma dinâmica boa? Se a Flora estiver no grupo, ela vai entrar e falar assim, depende, qual é o objetivo? Eu só consigo avaliar se a atividade é boa sim ou não, olhando para 2 coisas. Para o tipo de conhecimento a ser trabalhado e para aquilo que foi estabelecido no objetivo. Eles fizeram de propósito comigo. É para te trazer desafios para você gerir. Vocês vão lembrar disso para sempre? Promete para mim? Jura de joelho? Bia, vamos ver se deu ruim pra você agora, hein? Isso é poesia, tá? Isso é poesia. A atividade conectada ao objetivo, assim, eu estava falando, esse é o propósito de existência do curso como plataforma, com as atividades de interação, é para atingir um objetivo, não é para ser um objetivo. Não é para ser legal, porque a diversão faz parte, mas a diversão pela diversão a gente faz na brincadeira. A diversão na aprendizagem tem que ajudar a entregar o que as pessoas precisam aprender. É sobre isso. Bia, deu ruim, hein? Carol, cadê Carol? Carol! Você vai doar esse livro pra sortear aí, né, Carol? Não, calma aí. Você passou na frente agora, será que? Olha lá, Bia, ó a revanche. A gente tem a maior parte das pessoas que acertaram. Mônica, por que será que a gente pensa que tudo bem melhorar de maneira geral? O que você acha? Eu não sei. Toda vez que a gente aprende alguma coisa e usa algum modelo, a primeira impressão que a gente tem é que isso vai se aplicar de modo geral. Mas é
aqui, as competências do instrutor, elas são para proporcionar uma maior aprendizagem, um aumento na melhoria de performance. Então não vale ser geral. Senão fica igual aquele exemplo que o Marcelo falou, poxa, mas isso é muito genérico. Então a gente tem que ser específico. E por que é essencial? Porque os princípios que norteiam o design são os mesmos princípios que norteiam as habilidades. Dúvida com relação a isso, turma? E aí, será que agora tá igual aí, né, Carol? Se eu estivesse no seu lugar, o que eu faria? O que eu faria se eu fosse a Carol agora? Você vai levar isso pra você, Carol? Tiraria um... Ah, então faz isso. Muito bom. Você acaba de garantir um só pra você. E quem não conseguiu participar foram vocês duas, né? A gente vai sortear no papelzinho, a gente pega lá no stand pra vocês, tá bom? Bom, turma. O que a gente acabou de fazer foi verificar o progresso de aprendizagem de vocês e oferecer feedback, utilizando as habilidades do facilitador de acordo com as etapas do fluxo e conectado com objetivos. Querem perguntar o que pra gente? Pergunte-me qualquer coisa. Quer perguntar aqui? Pode perguntar verbal também. O legal de perguntar aqui é que se vocês botarem 2, 3 perguntas, os outros podem votar nas perguntas que querem que seja respondida. Tá na hora da Nina já, a gente precisa... Tá na hora. A gente vai combinar assim com vocês, ó, você pode perguntar tudo, vai perguntando. E a gente vai ficar por aqui pra responder pra vocês depois da Nina, pra gente não atrapalhar o horário da Nina, tá bom? Porque a gente esticou de vocês também. Pra gente finalizar então, turma, esse QR Code vai levar vocês para um e-book, que é um e-book, que é uma leitura prévia que a gente oferta para as pessoas que vão fazer a formação com a gente. Então aqui vocês vão entender as etapas do fluxo, as competências e respectivos comportamentos, etc. E se você gostou dessa história de Instrutor Master, essa semana a gente tem descontos super especiais para quem está aqui no CBTD.